Os ditos e ditados na sabedoria popular atravessam décadas. E vou fazer aqui uma lista de 10 expressões que, para quem tem minha faixa etária, em torno de 50 anos, certamente ouviu muito na vida. Para os jovens, devem ter ouvido muito desses dizeres de algum tio, dos avós ou mesmo de seus pais. Eu tenho quase certeza disso. Estreando esta playlist, que se trata de curiosidades através da história, trago uma lista de 10 ditos e ditados e expressões bem conhecidas através dos anos, e a origem curiosa delas, e que caíram no gosto popular, viralizaram a moda antiga, ou seja, pelo boca a boca, por revistas, jornais, pela rádio. Santo do pau oco. Quando se diz que tal pessoa tenta parecer muito correta e boa, mas que na verdade é exatamente o contrário, engana, mente e é dissimulada. No auge da mineração no Brasil, colônia, os impostos sobre o ouro e pedras preciosas eram altíssimos. Então, para burlar essa cobrança, começaram a fazer imagens de santas com o interior oco. Essas imagens eram feitas de madeira. Assim, o ouro, em pó, era introduzido no interior dessas santas e passavam pelas casas de fundição sem pagar os abusivos impostos da coroa portuguesa. Não é à toa, portanto, que a imagem sagrada que escondia o vil metal virá sinônimo de falsidade e hipocrisia. Amigo da onça. Essa expressão tem origem nos anos 1940 e é baseada numa anedota de folhetim que se desenvolvia assim. 2 caçadores estavam na floresta e conversavam. E um disse ao outro: "O que você faria se estivesse na selva e aparecesse uma onça pela frente?" Ao que o outro respondeu: "Dava-lhe um tiro. E se não tivesse uma arma de fogo?" "Ah, então eu furava ela com uma peixeira." "E se não tivesse peixeira também?" "Ora, pegava um pau, alguma coisa para me defender." "E se não encontrasse um pau?" "Ah, eu subiria numa árvore, ué." "E se não tivesse árvore à vista?" "Ah, saía correndo." "E se você paralisasse de medo?" Nisso, o outro perdeu a paciência e gritou: "Mas espera aí, você é meu amigo ou é amigo da onça?" Essa expressão designava um amigo falso, que não merece a mínima confiança. Isso foi popularizado na revista O Cruzeiro pelo chargista Péricles Andrade Maranhão, com o personagem que ele criou, que era o Amigo da Onça, cujo a página foi a mais lida no Brasil entre os anos de 1943 e 1961. Inclusive esse personagem, o Amigo da Onça, deu origem a uma outra expressão, que era no tempo do onça. Nas décadas seguintes, nos anos 70 e 80 principalmente, designava algo velho, algo do tempo antigo. Então a pessoa falava: "Ah, isso é do tempo do onça", ou "desde o tempo do onça". Tá aí mais um como bônus, né? Que é um derivado também dessa história. Chorar as pitangas. Essa expressão vem lá do início da colonização do Brasil. No processo, aconteceu trocas culturais entre índios e portugueses. E para os lusitanos, esse começo de vida aqui era bem difícil. Tanto que um dito muito popular entre eles era o de chorar as lágrimas de sangue, que sintetizava a vida duríssima que levavam. Só que para os indígenas isso não fazia muito sentido. Tanto que para eles a palavra sangue foi substituída pela de uma fruta silvestre, a pitanga, que significa vermelho em tupi. Como quando se chora e os olhos ficam avermelhados. O chororô lamentoso passou então a ser chorar as pitangas. Ovelha negra, bastante conhecida aqui no Brasil, assim como também em outros países.
E como todo mundo sabe, aquele membro familiar que destoa da família, em seu modo de agir, de pensar, aquele indivíduo que é rebelde e mesmo envolvido em atos ilícitos. Chamado ovelha negra da família. O termo surgiu no pastoreio há centenas de anos, onde os rebanhos de ovelhas, ao serem da maioria da cor branca, e algumas vezes nascia um raro espécime preto. Acontece que a lã branca da ovelha tem muito maior valor de mercado por poder ser tingida, em diversas cores, do contrário da preta. Outro motivo que desabonava a ovelha preta era a crença da época do paganismo e na Europa medieval de que os animais pretos eram maléficos, assim como também os gatos, as cabras e os bodes. Acabou em pizza. Um político é suspeito de corrupção, então é instalada uma CPI para se apurar os fatos. Depois de muita resenha e sessões, ele acaba se safando. Daí o povo logo pensa, e tudo acabou em pizza. Essa expressão muito utilizada no meio político, não na política, e por incrível que pareça, no futebol. Sim, no futebol. Aconteceu na década de 1960, quando alguns cartolas palmeirenses ficaram 14 horas trancados discutindo uma crise no clube. No final, estavam todos mortos de fome e se decidiram a ir a uma pizzaria, onde pediram 18 pizzas e beberam muito chopp. E depois de tanta comilança e bebedeira, enfastiados, foram todos para casa e não houve mais discussão. O jornalista esportivo Milton Peruzzi relatou o episódio numa coluna do jornal A Gazeta Esportiva, com a seguinte manchete, abre aspas, crise no Palmeiras acabou em pizza, fecha aspas. A expressão caiu no gosto popular e migrou posteriormente para a esfera política. Rodar a baiana. Rodar a baiana é aquele tipo de pessoa que faz um barraco, que não leva desaforo para casa de forma escandalosa. O termo não veio da Bahia, e sim do Carnaval do Rio de Janeiro nos anos 1940, onde elas já eram destaque nos desfiles. Alguns rapazes assediavam as moças, passando a mão, dando beliscões. Então, alguns capoeiristas se disfarçavam de baianas e se filtravam entre elas. Quando algum engraçadinho tentava algo, era golpeado pelos capoeiras disfarçados. A inusitada ação logo ficou conhecida pelo povo que ia assistir ao evento, e daí nasceu o termo. Olha o passarinho. Essa expressão é do século XIX e está tão batida que eu acho que ninguém mais usa. Na época, as câmeras fotográficas eram enormes caixas de madeira sobre tripés, e as pessoas que eram fotografadas tinham que ficar até incríveis 15 minutos até que a imagem fosse impressa na máquina. Se para os adultos era incômodo ficar tanto tempo imóveis, imagine as crianças. Para manter os pequenos parados, os fotógrafos usavam um artifício. Penduravam uma gaiola com um passarinho acima da máquina, a fim de entretê-los. Daí o termo, olha o passarinho. A expressão adentrou o século XX, e se alguém ainda usa quando vai tirar alguma selfie, com certeza tem mais de 40 anos. Salvo pelo gongo. Significa se safar, se salvar no último momento de um grande perigo ou encrenca. Tem origens na Inglaterra, quando em certo cemitério não havia mais espaço. Então, os ossos eram levados para um ossuário, para liberar as covas. Porém, certo dia, os coveiros acharam um caixão arranhado por dentro. A pessoa que for enterrada ali foi enterrada viva. Então inventaram uma engenhoca que ficava no túmulo por alguns dias depois do enterro. Uma corda passava por um buraco no caixão e ligava a um sino acima da campa. E se o enterrado estivesse vivo, era só puxar
essa corda e o sino tocava, alertando o coveiro, que ficava atento a isso por esse tempo. E parece mentira ou uma lenda, mas foi verídico, por incrível que pareça. E o termo significou salvo pelo gongo, caso a pessoa acordasse de uma possível catalepsia, né? E eu pensava que essa expressão vinha do boxe, onde o pugilista que estivesse prestes a ser nocauteado era salvo pelo gongo de final do round. Talvez fosse uma adaptação do caso do cemitério, provavelmente, né? Bode expiatório, aquele indivíduo que leva a culpa de outro, ou a culpa por tudo, que dá errado em diversos contextos, e de forma muitas vezes injusta. Muito conhecido a ser associado ao povo judeu. Na época da peste negra, em 1347, os judeus eram perseguidos por não acreditar em Jesus e por isso mesmo culpado por aquela enfermidade, de um suposto castigo divino. Então milhares de judeus foram mortos nessa ocasião. Curiosamente, a origem vem do próprio povo judeu, em uma cerimônia antiga descrita na Bíblia, no livro de Levítico. Nessa cerimônia, um bode era sacrificado. Esse bode era a encarnação de todo o pecado do povo, e sua morte purgava esse pecado, daí o termo bode expiatório. Aí fica fácil, né? Sem eira nem beira. Quando se diz que tal fulano está na pior, sem o mínimo necessário para sobreviver, etc. Esse dito vem lá do Nordeste no século XIX, e nessa época as casas das pessoas ricas tinham o telhado triplo, a eira, a beira e a tribeira, que era a parte mais alta do telhado. As pessoas com menos condições, que não tinham um telhado triplo, construíam apenas a tribeira, ficando assim sem eira e nem beira. Esse detalhe arquitetônico se tornou uma distinção social e se espalhou pelo Brasil de uma forma mais abrangente, tanto que poucos sabem a sua origem. Olá, gente, tudo bem com vocês? Então, pesquisando sobre esse assunto, né, sobre as origens dos ditos populares, das expressões aí que a gente fala, muitas expressões aí corriqueiramente, sem pensar, né, da onde surgiu, né, o porquê, né, delas, a gente nem pensa nisso. Então esse foi o intuito desse vídeo. E umas origens aí que eu não sabia, de muitas delas, né, de várias delas, aliás. E pesquisando sobre o assunto, eu vi que tem muitas outras expressões aí com histórias interessantes. Então, mais aí para frente, eu vou lançar aí a parte 2 sobre a origem dos ditos populares. Então é isso. Espero que vocês tenham gostado. E lembrando que a história vive no passado, no presente, moldando o futuro. Valeu!